Olá, meu nome é Jonathan e junto com os meus colegas Kiliane, Sara e Thales, vamos apresentar a Lei de Contravenções Penais. Essa lei foi desenvolvida na forma de um decreto-lei, sem que houvesse a participação do Poder Legislativo. Mas por que isso aconteceu? Para entender isso, precisamos voltar ao contexto social que o Brasil vivenciava. No ano de 1941, data de sua publicação, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, que no ano de 1937, temendo uma suposta ameaça comunista de tomar o poder do país, o Plano Cohen, que hoje já sabemos ser uma farsa, derrubou a Constituição Democrática de 1934. A partir disso, ele outorgou a Constituição Federal de 1937, que, dentre outras premissas, dissolvia o Congresso e o Legislativo, acabava com o país na divisão em estados e reduzia as garantias e liberdades individuais. A polaca, como foi chamada, declarava um estado de emergência no Brasil e centralizava nas mãos de Getúlio o poder para governar, legislar e punir quem fosse considerado uma ameaça à nação. A verdade é que Getúlio, apesar de ser um político populista que se importava com os direitos trabalhistas, sempre foi simpatizante de regimes autoritários, como a Alemanha nazista e a Itália fascista, que também tinham tais características. Para que possamos diferenciar crime de contravenção penal, precisamos lembrar que ambos fazem parte do gênero das infrações penais, que, por sua vez, são comportamentos que estão em desacordo com a lei. Nesse sentido, o comportamento mais gravoso terá as sanções aplicadas mais severas, podendo acarretar em detenção e reclusão, no caso, o crime. Já a contravenção penal é punível com prisão simples ou multa. As contravenções também se diferenciam dos crimes na medida em que a tentativa não é punível, enquanto que nos crimes ela é punível. Também não é admitida a extraterritorialidade, além de alterar os limites de pena, prazos e regime. Sendo assim, a grande diferença entre crime e contravenção é notoriamente o potencial que a conduta tem de lesionar o bem jurídico tutelado. É uma medida de proporcionalidade, de potencial lesivo. Bom, a Lei de Contravenções Penais, ela foi criada para lidar com condutas ilícitas de menor potencial ofensivo, aquelas que não chegam a ser um crime, mas que podem estar causando transtornos à moral, à ordem pública ou à convivência à sociedade. Seu principal objetivo é prevenir que esses pequenos atos se transformem em problemas maiores. Por exemplo, perturbar o sossego, se embriagar em local público, promover jogos de azar, são atitudes que são normalizadas, mas que podem estar gerando desordem, conflitos e até violência. Além disso, a lei busca manter o bem-estar coletivo e garantir o respeito aos espaços públicos e à convivência comum. Ela também tem um papel importante na agilidade da justiça. Como essas infrações são menos graves, os processos acabam por ser mais simples e mais rápidos. Muitas das vezes resolvidos em juizados especiais criminais. Outro ponto é o caráter educativo e simbólico da lei. Ela transmite mensagem de que certos comportamentos, mesmo leves, não são socialmente aceitos. E isso ajuda a fortalecer regras básicas de convivência. Agora, vou falar sobre exemplos práticos das contravenções mais comuns no dia a dia. Você já parou para pensar como uma lei de 1941 ainda afeta o nosso cotidiano? A Lei de Contravenções Penais, embora antiga, está presente em situações mais comuns do que imaginamos. Quer ver só? Aquela clássica briga entre vizinhos por causa de som alto que muitas vezes termina com a chegada da polícia é um exemplo perfeito da contravenção de perturbação do sossego. Outra situação comum é uma discussão que esquenta e leva a um empurrão ou tapa. Se não houver lesão corporal grave, isso se enquadra na contravenção de vias de fato. Até mesmo o famoso jogo do bicho, amplamente conhecido e até tolerado em muitas comunidades, continua sendo, perante a lei, uma contravenção penal. Estes exemplos mostram que, mesmo sendo antiga e alvo de críticas, a Lei de Contravenções Penais ainda é o instrumento que o sistema de justiça utiliza para resolver conflitos menores do dia a dia, aqueles que não são graves o suficiente para serem classificados como crimes. Agora eu vou falar sobre a revogação do artigo 39. A revogação do artigo 39, em um movimento de modernização da legislação penal,
a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, trouxe mudanças significativas revogando expressamente o artigo 39 da Lei de Contravenções Penais. Esse artigo, que datava de 1941, punia participação em associações secretas definidas como reuniões de mais de 5 pessoas com o compromisso de ocultar sua existência e objetivos da autoridade. A revogação ocorreu no contexto da criação de novos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foram inseridos no Código Penal. A nova lei buscou substituir a antiga e autoritária Lei de Segurança Nacional, adaptando a legislações aos princípios da Constituição de 1988. A contravenção de associação secreta foi considerada anacrônica e incompatível com o direito fundamental à liberdade de associação previsto na Constituição. Dessa forma, a conduta que antes era considerada uma infração de menor potencial ofensivo deixou de existir no ordenamento jurídico, refletindo uma evolução na maneira como o Estado lida com as liberdades civis e a segurança pública. Essa alteração legislativa demonstra o esforço em alinhar leis antigas, como a Lei de Contravenções Penais, e os valores democráticos contemporâneos. Apesar de todos esses pontos abordados, a Lei de Contravenções Penais recebe bastante críticas, pois ela foi criada num período autoritário do Brasil e ainda carrega uma lógica de controle moralista, que já não combina com os princípios constitucionais atuais. Muitos de seus artigos são vagos e abertos, o que dá abertura para interpretações subjetivas e abre espaço para abusos e desigualdades na aplicação da lei. Além disso, ela tem sido usada de forma seletiva, principalmente atingindo pessoas pobres, negras ou em situações de rua, como exemplo da vadiagem ou da mendicância. E várias condutas previstas na lei poderiam ser tratadas fora da esfera penal, ou mesmo discriminadas, já que não representam perigo real à sociedade. Por isso, embora sua utilidade, a Lei de Contravenções Penais precisa ser atualizada, para que ela continue cumprindo o seu papel sem reproduzir injustiças nem violar os direitos fundamentais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as inconstitucionalidades da Lei de Contravenções Penais. Começamos a falar que ela foi criada durante o período do novo Estado, durante o regime autoritário, que era liderado pelo Getúlio Vargas, e ela foi criada a partir de um decreto-lei que foi sem a participação da democracia, né, sem participação democrática. E a estrutura dela, tanto a linguagem quanto a estrutura, eram sim antiquadas e imprecisas. Muitos dos dispositivos eles tinham termos vagos e abertos, como mendicância e vadiagem, que abriam espaço para interpretações que eram discriminatórias por parte do Estado, né, que eram discriminatórias e seletivas, ferindo assim o princípio da legalidade subjetiva. Outro ponto da inconstitucionalidade envolve o princípio da dignidade humana. Algumas contravenções elas penalizavam as condições de uma vida precária, criminalizando a pobreza e práticas sociais que eram marginalizadas, como, por exemplo, que já foi revogado, era o artigo 60, que falava sobre a mendicância, né? Alguns aspectos formais da lei é que ela é composta por dispositivos curtos, como eu já disse, né? Mas eram sem cuidados, né, digamos assim, que tem uma lei hoje penal. E um desses exemplos que eu trouxe, que até hoje ela ainda não foi revogada, que é o artigo 59, que é a vadiagem, que ainda não foi, né, revogada. E também, no contexto dos juizados especiais criminais, que é destinado a julgar infrações menores, né, como as contravenções penais, a LCP ela meio que foi encaixada, né, nos juizados especiais, sem ter assim, uma reformulação formal, né, sem ter sido revisada com a Constituição de 88. E esses formatos antiquados e os termos da LCP, eles entram em choque, né, com princípios que norteiam os juizados especiais criminais, como a clareza dos tipos penais e também princípio da intervenção mínima.